Ó, depois de tanto tempo de espera, falta pouquinho, né, para a obra de revitalização do Largo da Alfândega. Sábado vai estar concluído. Você sabe a história que está guardada nesse lugar tão especial em Floripa? Luiz Salviato vai contar para a gente agora. Imagine Florianópolis 120 anos atrás. Nem carro por aqui tinha naquela época. Pensar numa ponte para fazer a ligação com o continente, então? Isso parecia apenas um sonho distante. Bom, naquela época, como você deve imaginar, o mar reinava soberano, ditando os rumos de desenvolvimento da ilha. Afinal, era pelo mar que o comércio acontecia. E era assim em quase toda a região costeira desse Brasil, viu? Onde havia um cais, as cidades cresciam ao seu redor. Primeiro com pequenas feiras livres e depois com grandes obras públicas, como um mercado municipal e uma casa de alfândega. E nesse ponto eu acho que a gente precisa explicar para a moçada de hoje o que é e qual a função de uma casa de alfândega. A alfândega era um prédio de governo, né? Um prédio de Estado que fazia a cobrança de impostos, fazia toda a regulação da parte portuária. Aquilo ali que hoje a gente conhece como Largo da Alfândega era um porto. E a antiga alfândega, então, cumpria essa função parecida com a função que os aeroportos têm hoje. Os aeroportos têm setores de alfândega, é o mesmo princípio num outro momento da história. Na frente da Casa da Alfândega de Florianópolis, a cidade pulsava, crescia, se misturava. Era o cais da igualdade. A gente tinha uma grande concentração de todos os setores da sociedade, né? Dos escravos, das pessoas pobres, dos mais abastados que se valiam desse trabalho, né, para ganhar dinheiro. Todos os setores, todas as áreas, as esferas da sociedade acabam convivendo num espaço como esse. O Cais da Igualdade, o nome já diz, era onde chegavam embarcações de várias nações, né? A partir dessa grande área que ia desde lá de cima, onde hoje está o Museu da Marinha, até o antigo Cais de Itamaria, a gente tinha uma proximidade muito grande. O próprio Vitor Meirelles já pintava isso antes, né? E nesse cais é onde chegavam as embarcações e chegava muita mercadoria. Por isso a necessidade de a gente ter uma alfândega, que é o órgão que fiscaliza, que cobra, que taxa e que permite a entrada dessas mercadorias. Nesta foto, o Rodrigo nos mostra parte da mureta que traçava o limite entre o Cais da Igualdade e o mar. É um muro que a gente sabia que estava ali, só não estava mais exposto, né? A gente tinha pintado há alguns anos a linha azul, que registrava isso, que mostrava onde batia a linha do mar. E esse muro nada mais é do que o limite onde batia o mar. E ali, bem no meio do nosso bate-papo, eis que aparece o seu José. Tava ali todo interessado no assunto, né? Chegou lá e ficou. Parecia encantado com o que via, numa viagem ao passado. O senhor tá falando que era molequinho, ficava vendendo picolé aqui? 7 anos, 8 anos, já vinha e atravessava a ponte a pé aí, cara, para vender. Tinha uma época que eles trancavam, o policial trancava, o cara tinha que botar a caixa de picolé nas costas e atravessar a nada aquele pedaço ali do coisa ali. Era um perigo, cara. Tinha que encarar o mar mesmo. Tinha que encarar. A Casa da Alfândega funcionou até meados de 1964. Naquela época, já tinha perdido muito da sua importância administrativa. No comecinho da década de 1960, Florianópolis era uma capital vibrante, que nada parecia com aquela cidadezinha provinciana lá do comecinho do século XX, sabe? Novas rotas de comércio iam se abrindo, inclusive pelo ar, com a inauguração de uma pista de pouso e decolagem da aeronáutica em 1942. Um local que décadas mais tarde a gente ia ficar conhecendo como Aeroporto Internacional Hercílio Luz. Pois é, mas tudo isso foi contribuindo para que o centro antigo da capital fosse perdendo, aos poucos, o seu papel de protagonista desta história. Foi quando uma grande obra transformou radicalmente a paisagem naquele canto da cidade. O mar virou centrão, com o aterro da Bahia Sul na década de 1970. E o Cais da Igualdade virou o Largo da Alfândega. Foi a ideia de ocupar aquele espaço, utilizá-lo de uma outra forma, né? Então, com isso se configurou um largo, o que é uma grande praça hoje, que junto com a Praça 15, que então já tem muito mais tempo na vida da cidade, acaba sendo um grande centro de vivência, convivência, trocas, manifestações culturais, religiosas, né? Então esse foi o ganho do aterro ali naquela região. E aí a cidade se transforma e, como diz o Manezinho, se afasta do mar. Então, quando a gente tem saudades do Miramar, daquele período que o mar batia aqui, onde nós estamos exatamente agora, onde batia o mar a alguns metros, era esse período que as pessoas se referem. Durante décadas, o Largo foi palco de manifestações artísticas
e também de protestos. Lugar de fazer cultura e política. Paisagem para histórias de amor, para um passeio com a família, no coração do centro de Florianópolis. E assim a gente chega nos dias de hoje, ao Largo da Alfândega que a gente conhece. Ou melhor, que a gente costumava conhecer, né? Mais ou menos um ano atrás, o local foi totalmente fechado para passar por uma grande reforma. E desde então segue assim, coberto por tapumes. Você de casa, está curioso para saber como ficou o largo? Então não perca uma reportagem especial que a gente vai exibir aqui no seu Balanço Geral amanhã.